Nós vamos ler um texto bastante bem conhecido, né? E que é um texto que nos deixa uma lição espiritual de uma grandeza, de algo assim, uma maravilhosa grandeza. É Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram aí, irmãos? Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Recline a cabeça. Senhor Jesus, dá-nos a tua palavra. Tua palavra é viva, a tua palavra é alimento. A tua palavra atravessou os séculos e chegou até nós, e vai atravessar todos os séculos, e vai adentrar a eternidade. Está escrito que os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras hão de permanecer. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ó Deus, esta palavra para nós é tudo. Ó Deus, dá-nos uma porção dela nesta noite, que ao sairmos daqui, saiamos com os nossos corações alimentados, porque nem só de pão viveremos, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Conceda-me uma gota da tua unção e será suficiente para que a nossa alma hoje se alimente do bem e saia daqui, ó Deus, regozijante e fortalecida na fé, na graça e no poder do Evangelho. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus. Eu vou ler para os irmãos alguns textos hoje, mas a mensagem, eu quero fazer uma introdução nela, antes de nós entrarmos propriamente nesse texto. Esse texto, como eu disse, é um texto conhecido, o texto de Marta, de Maria, e eu quero extrair dele aquilo que eu entendo ser a principal mensagem do texto. Obviamente que é um entendimento meu, porque nós lemos as Escrituras e elas falam conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos uma percepção dela, e não só uma percepção nossa, mas nós temos também aquilo que o Espírito Santo produz através dela em nós, e aí então isso se torna alimento. O alimento é isso. Mas antes propriamente do texto, irmãos, eu quero que a igreja atente para o fato de que nós estamos vivendo inequivocamente, inquestionavelmente, estamos vivendo o período do fim. E nós vivemos hoje a filosofia do corre-corre. Nós vivemos hoje a filosofia dos muitos compromissos, das muitas atividades. E se nós não discernirmos isso, se nós também não, além de discernir, se nós também não reagirmos ante esta realidade, nós seremos sucumbidos pelas muitas atividades e não teremos tempo para estarmos aos pés de Cristo. Então, quando eu digo não teremos tempo para estarmos aos pés de Cristo, isso já remete um pouquinho ao texto, mas daqui a pouco a gente vai entrar nele.
Porque diz a palavra que Maria estava aos pés de Cristo. E diz que Marta estava ansiosa com muitas coisas, ocupada com muitos afazeres. E portanto, naquele momento, ela não tinha tempo para o essencial. E o essencial naquele momento, e não só naquele momento, mas em todos os momentos da nossa vida, é estar aos pés de Cristo. É manter a nossa comunhão intacta com Ele. Mas antes do texto, como eu já disse, vamos um pouquinho mais além, vamos dar uma olhada nas Escrituras. A palavra de Deus mostra que realmente nós vivemos essa correria. Parece que o dia, a semana, o mês, parece que eles vão nos engolindo. E a palavra de Deus diz isso em vários textos da palavra do Senhor, nos fala sobre o perigo do homem se envolver, se inquietar com as coisas da vida. Lá no Salmo 39, por exemplo, diz que, Salmo 39, versículo 6, diz que os homens em vão se inquietam. Eles ajuntam, está escrito, ajuntam riquezas, no afã de possuir, de ter, eles vão empreendendo, lançando-se as conquistas, e conquistam de fato, mas está escrito lá que em vão inquietam, acumulam riquezas e não sabem quem as levará, porque quando o tempo passa, a vida passa, e como diz o ditado, no caixão não tem gaveta, e mesmo que tivesse, do que adiantaria o dinheiro debaixo do caixão? A verdade é que a palavra de Deus diz que os homens em vão se inquietam. Salmo 39, versículo 6. Enquanto que lá no Salmo 46, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja, por um lado os homens em vão se inquietam, e por outro lado Deus faz o apelo: aquietem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, estar em Deus, viver para Deus, é o que importa. Nós cantamos aqui que longe de ti não vale a pena estar, não posso viver, não vale a pena existir, sem estarmos na presença de Deus, andando na presença de Deus, e caminhando na presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que os homens andam ansiosos por tantas coisas. E Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Filipenses capítulo 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela súplica, pela oração e com ação de graças. Os apóstolos se preocupavam, Jesus se preocupava com a questão desta filosofia do corre-corre, do desespero pela vida. E eles tratam isso de uma maneira sobeja até, porque a palavra de Deus fala repetidas vezes sobre o perigo de nós sermos engolidos pelas correrias da vida e não termos o tempo adequado para as coisas espirituais. E quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas ali do contexto de Mateus capítulo 6, ou seja, aquilo que é necessário para nós, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, 32 e 33, ali tem dois verbos, e tem o verbo buscai. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Veja que o acrescentar é Deus que faz, e o buscar cabe a nós. Se nós invertermos isso, ou seja, se nós buscarmos as demais coisas, ou todas as coisas, e esperarmos que Ele acrescente o reino, estaremos invertendo a autoridade do texto. O reino de Deus não é acrescentado. O que é acrescentado, o que são acrescentadas, são todas essas coisas. Amém? O reino de Deus, o verbo que nós devemos executar com relação ao reino de Deus é buscar. Vocês estão entendendo?
Então, Deus, ele não acrescenta o reino. Deus não acrescenta. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o acrescentar está ligado às necessidades nossas, mas não ligado, né? O acrescentar não está ligado ao reino. Deus não acrescenta o reino dele. Guarde isso no seu coração. O reino de Deus deve ser buscado. Amém? O reino de Deus deve ser priorizado. O reino de Deus deve ser desejado. Tem um texto até que diz que o reino de Deus será tomado à força. Até uma, né, que não vou entrar no detalhe disso, mas é que a pessoa ela vai se esforçar ao extremo. Jesus até disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreito é o caminho, apertada é estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. Interessante que a porta estreita, o caminho estreito precisam ser encontrados, enquanto que a porta larga, caminho espaçoso, não, o texto não fala do verbo encontrar, porque é evidente. Está aí, o mundo está aí. Agora o caminho de Deus tem que ser encontrado. Amém, irmãos? Como uma pérola de grande valor, que o homem encontra, vai, esconde primeiro, porque eu vou pregar sobre a parábola, essa parábola. Ele esconde, vai, vende tudo que tem para comprar aquele terreno, para que, comprando aquele terreno, então aquilo que está no terreno ali é dele. Então, quando nós descobrimos as verdades de Deus, nós deixamos tudo de lado. Amém? É uma troca. Nós deixamos tudo de lado para possuirmos aquilo que é o tesouro bendito. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Isso alimenta a nossa alma, a nossa fé. E a palavra de Deus fala que o perigo da ansiedade pela vida, dos cuidados da vida, e Jesus fala que esses cuidados têm poder. Eu vou entrar no texto daqui a pouco. Esses cuidados têm poder, esses cuidados com a vida, essa ansiedade com a vida, tem poder inclusive de sufocar a palavra de Deus dentro do coração da pessoa. Lá na parábola do semeador, quando Jesus fala de uma parte que cai entre espinhos, e diz que os espinhos cresceram juntos e sufocaram-na, está escrito lá que sufocaram a semente. Isso está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 7 e versículo 22, quando Jesus fala que os espinhos sufocaram, no versículo 7, e lá no versículo 22, ele explica aquilo. Ele diz: aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida, olha só, os cuidados da vida e também a sedução das riquezas sufocam-na, e ela fica infrutífera. A palavra de Deus, então, como eu disse, ela tem orientações sobejas. Ela sobejamente trata do perigo de nós entrarmos nesse espírito da correria e não termos tempo para com Deus. E Deus quer que nós sejamos mordomos fiéis do nosso tempo, que nós saibamos administrar o nosso tempo. Amém? Glória a Deus. Teve até alguém que diz uma frase que você provavelmente já tenha ouvido, que é muito comum e antiga, que tem uma frase que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Nós precisamos viver para servir a Deus, para estarmos na presença de Deus, para caminharmos na presença de Deus. Entre todos os textos, já citei aí Salmo 36, já citei Mateus capítulo 6, já citei Mateus capítulo 13, da palavra que fica sufocada por conta dos cuidados da vida e da sedução das riquezas. Já citei Filipenses, né, que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas necessidades sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ação de graças. Mas tem um outro texto que é uma advertência assim muito grande para nós, onde a palavra de Deus diz assim, e eu vou só citar, porque o meu desejo é que você preste mais atenção no que eu vou ler aqui do que você folheie a Bíblia agora. Mas diz assim a palavra de Deus, olha só, com relação ao final dos tempos:
e olhai por vós. Olhem, fiquem atentos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Isso está em Lucas capítulo 21, versículo 34 em diante. E no outro texto, a palavra de Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias do Filho do Homem. Isso está escrito, não precisa achar, mas eu vou achar aqui, vou ler aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, vocês estão comigo aqui, irmãos? Amém. Como foi nos dias de Noé, não precisa achar o texto, já citei ele, Mateus capítulo 24, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. É interessante, não perceberam. Porque entrou sua família, a pessoa nem percebeu, o mundão nem percebeu. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensemos. Então nós devemos, nos dias que precederam o dilúvio, foram dias comuns, os homens viviam uma vida comum, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio. Jesus dá conta de que o final dos tempos será assim. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, prontos. Nós precisamos estar com a lamparina acesa. Precisamos ter a comunhão com Deus. Você sabe que eu vou agora citar e vou entrar no texto, como eu disse, não seria delongado hoje, porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, nós temos uma reunião. Mas a questão de Marta e Maria nesse texto é uma questão de inversão de valores. Cada uma deu valor a um tipo de coisa. E qual que é a razão de nós invertermos? Qual a razão de nós invertermos os valores? Nós invertemos os valores quando nós temos uma ótica errada das prioridades da vida cristã. Houve alguém que diz que é no estabelecer das prioridades que uma pessoa acerta ou erra. Quando ela vai estabelecer o que é prioridade para ela, é ali que ela erra, ou ali que ela acerta. É no estabelecer das prioridades que uma pessoa acerta ou erra. Então precisamos ter o auxílio do Espírito Santo, e precisamos ter a sabedoria das Escrituras para estabelecermos as prioridades da nossa vida. Amém? Amém. O que é prioridade? O que é mais importante? É nessa hora que eu vou criar o meu rol, a minha relação, vou elencar, eu vou estabelecer as prioridades na minha vida. É nessa hora que eu vou errar ou vou acertar. É no estabelecer das prioridades. Então, quando Marta e Maria recebem Jesus na casa delas, nós vamos ver que cada uma teve uma atitude. E uma teve uma atitude oposta da outra.
E é interessante que eu disse que esse texto, eu consigo extrair desse texto duas lições extremamente importantes que eu quero que fique no seu coração hoje. A primeira lição é que Marta estava ali cuidando da casa, não estava? Maria estava aos pés de Jesus. Marta não estava fazendo uma coisa necessariamente condenável. Serviço é necessário, amém? Cuidar da casa é necessário, ok? Mas Maria estava ali percebendo o momento, vigilante, vamos dizer assim, atenta para aquilo que era essencial, que era adorar, estar aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Diante dessas duas atitudes, eu extraio dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é que o serviço nosso, no caso de Marta, o serviço nunca deve substituir a adoração. Adorar a Deus está acima de qualquer coisa. Amém? Se uma atividade de uma pessoa, se os compromissos de uma pessoa, os compromissos estiverem de alguma forma afetando a comunhão com ela, aquilo precisa ser urgentemente detectado, urgentemente diagnosticado, e uma atitude radical tem que ser tomada. Porque a vida espiritual, ela não cai da noite para o dia. Ontem nós ouvimos isso. O missionário Luiz pregando ontem no Impacto Jovem, ele pregou isso, que ninguém cai da noite para o dia. Às vezes a queda de uma pessoa é um processo. E ele foi citando exatamente a queda de Pedro, que Jesus restaura ele lá no final. E glória a Deus porque ele restaura. Jesus havia dito: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia a ciranda que Pedro ia entrar. E Jesus teve misericórdia dele e já havia orado por ele. Jesus enxergava o tico-tico atrás da cerca. Jesus tinha discernimento. Ele já sabia que alguma coisa estava errada. Mas a verdade é que a primeira lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que o serviço nunca deve substituir a vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos ser escravos de atividades que entrem em confronto, que seja conflitante com a nossa vida espiritual. A vida espiritual precisa ser cultivada. A vida espiritual não pode acontecer por acaso. Vai acontecer naturalmente, vai acontecendo. Não. A vida espiritual, ela é como um plantio, como algo que nós plantamos, uma flor ou qualquer outro cultivo, e aquilo precisa ser de fato cuidado. E tem que ter os cuidados corretos. Então a primeira grande lição é que o serviço nunca deve substituir a adoração. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aprenderam essa parte? Agora, outra lição que nós aprendemos nesse texto é que a adoração, por outro lado, nunca impede o serviço necessário. Quando nós adoramos a Deus, quando nós servimos a Deus, não quer dizer que nós vamos ficar ociosos. Eu não estou fazendo nenhuma atividade porque estou adorando a Deus, não tenho tempo. Vai trabalhar, meu irmão? Não, só adorar a Deus, irmão. Adorar, só uma coisa é necessária, não vou trabalhar mais não. Então a outra lição é que a adoração, servir a Deus, não nos impede das atividades necessárias na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Se nós aprendermos essas duas lições, nós teremos um equilíbrio. Porque aqui nesse caso aqui, eu não posso imaginar, olhando o texto, que Maria era uma pessoa descuidada com a casa. Dá para você pensar nisso? Que era uma pessoa desleixada, tá? Eu não usei o termo agora aqui, mas é que vai surgindo palavras na minha mente aqui. Uma pessoa relaxada com a casa, não era. Só que naquele momento, o serviço não poderia substituir o quê? A adoração, estar ali aos pés do Senhor. Amém? Eu não posso imaginar que no dia anterior, na semana anterior, ou no dia posterior, ou na semana posterior, ela era uma mulher descuidada com a casa. Não, mas naquele momento ela percebeu que o que mais importava era estar aos pés de Cristo. Amém?
Ou seja, a adoração não impede o serviço necessário. Mas, para Marta, o serviço estava substituindo a adoração. E a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus fala que Maria havia escolhido a melhor parte. E a melhor parte não lhe seria tirada. Eu não vou tirar isso. Eu não vou mandar ela levantar e cuidar das coisas. Não vou pedir isso porque ela escolheu estar aqui e essa é a melhor parte. Amém, irmãos? Amém. E eu quero dizer para os irmãos, aos pés de Cristo ainda é o melhor lugar para estar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você não está aqui nesta noite adorando a Deus porque você é uma pessoa ociosa, uma pessoa sem atividades. Não, você tem seus compromissos. E às vezes compromissos tantos que hoje trabalhou, cuidou, você mulher, você homem, cuidou, trabalhou, fez alguma coisa. Amanhã também trabalhará, cuidará. Mas o que você precisa é entender que é no estabelecer das prioridades que você acerta o erro. Então refaça a sua lista. Refaça, elenque novamente as suas prioridades. Ajuste, peça ao Espírito Santo. Senhor, eu tenho priorizado a oração. Senhor, eu tenho dado mais ênfase às atividades, aos cuidados da vida. Dependendo das ênfases e dependendo também dos cuidados, se eles forem ganhando uma proporção cada vez maior, eles vão ter poder para sufocar a palavra, ela fica infrutífera. Ou então vai cair no Salmo 39 e a pessoa vai em vão se inquietar com a vida. Quando Jesus disse que uma coisa só é necessária. E quando Jesus diz que uma coisa só é necessária, é porque uma coisa só é necessária. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E continua sendo uma coisa só necessária? Aleluia. Ou era uma coisa só necessária na época dele? Hoje não, hoje tem outras coisas necessárias. O que vocês acham? Continua sendo uma coisa só. É necessário. E qual que é a coisa necessária? Servir a Deus, adorar a Deus, andar na presença de Deus, viver no Evangelho, estar em Cristo Jesus. Aleluia! Isso não nos impede a atividade necessária, mas essencialmente a razão da nossa vida deve estar na presença de Deus. Aleluia. Porque a nossa alma repousa no bem quando isso acontece, o nosso espírito se regozija, a nossa fé se fortalece, aleluia, e nós vamos vendo que Deus ele vai perfeitamente aplanando o nosso caminho. Deus vai fazendo uma terraplanagem, Deus vai cuidando de nós, vai aplanando o nosso caminho quando nós andamos na presença dele, de valor em valor, de fé em fé, na comunhão bendita do nosso Deus. Aleluia. Aos pés de Cristo ainda é o melhor lugar para estar. E é interessante, irmãos, que Marta ainda vai falar: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Interessante, por que ela não fala direto com a irmã dela? Não fala com você. Tem pessoa, Senhor, dá um jeito nela, quem sabe para chamar a atenção dele, Marta, trabalhadeira, hein, Marta? Olha, coisa interessante. Maria, vai lá ajudar a sua irmã, depois a gente conversa, vai lá, cuida primeiro das coisas lá, prepara o café, prepara o almoço, sei lá, e depois nós conversamos. Não, Jesus enxergava o tipo atrás assim, certo? Jesus ele não entrava nisso, porque quando a gente lê o texto, se a pessoa ler assim superficialmente, a pessoa vai falar, vai ver que essa Marta aqui estava certa mesmo, Maria folgada, né? Sentadona lá aos pés de Cristo e ela cuidando de tudo. Daí a pessoa fala, mas eu não concordo muito com Jesus não, porque Jesus, Marta disse para ele, não te importas, né? E ele, em vez de corrigir a Maria, ele corrige Marta. Amém? Ele corrige Marta. E ele fala o que para Marta? Ele fala assim, olha, Marta, ainda fala duas vezes, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quantas pessoas hoje que vivem uma vida afadigada? A coisa mais gloriosa, irmãos, é estar na presença de Deus, amém? A vida fica mais leve. Amém, irmãos? Fica mais leve. E volta a dizer os dois princípios. A adoração a Deus não impede o serviço necessário. Eu não estou dizendo que a sua vida é fácil, tranquila, que você não tem compromisso nenhum, que você pode, não, a vida é difícil. Só que com Cristo, só que aos pés de Cristo, o serviço necessário fica mais leve. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus.
E Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada, mas uma só é necessária, uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e eu não vou tirar isso dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus não tira. Quando nós desejamos e priorizamos as coisas dele, Ele não tira essa bênção da nossa vida. Ele nos agracia, Ele nos capacita. E volto a dizer pela terceira vez: eu não posso imaginar uma Maria ociosa. Não. Ou seja, a adoração não impede o serviço necessário. Mas naquele momento, naquela hora, o que importava era estar em Cristo, estar ali. Aleluia. Irmãos, a sombra da noite se aproxima. Continue sim trabalhando, estudando. Faça o seu melhor. Você jovem, faça projetos. Quero fazer uma faculdade, quero construir uma família, quero construir minha casa, quero ter isso. Não tem pecado nisso, desde que isso não substitua a adoração a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é pecado projetar, planejar, imaginar. Provérbios 16:1 diz que do coração do homem são as preparações, né? Mas a resposta vem da boca de Deus. Tem uma versão que diz: ao homem cabe fazer planos. O homem tem que fazer planos. Quando se pergunta a pessoa: qual é o seu plano? Meu plano é não ter nenhum plano. Planejei já não ter nenhum plano. Desperta tu que dormes. Fala, agita, levanta. Jovem tem que pensar em estudar, aprender, conquistar algo, né? Ter amanhã depois condições de dar uma boa família para a sua família, dar boas condições para a sua família, lutar mesmo. Só que isso não pode substituir a vida com Deus. A vida com Deus é a prioridade. Amém? Ao homem cabe fazer planos, mas tem que submeter esse plano à aprovação, à deliberação, né? À decisão de Deus. Tem que levar como algo diante de Deus para que Ele então tome a sua decisão, porque Deus é soberano sobre as nossas vidas. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Preocupada em servi-lo, Marta descuidou do momento de aprendizado aos pés dele. Então Deus quer que nós saibamos priorizar a vida de adoração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo assim, a vida se torna equilibrada, passa a ter uma vida cristã saudável. Vida cristã saudável é isso. Vida cristã saudável é a vida de prioridades corretas, porque tem prioridades erradas. Não é verdade? A pessoa pode priorizar coisa que não é para ser priorizada, né? Tem que ser secundarizada, tem que ser colocado às vezes lá no final da lista, e não no topo da lista, né? Por quê? Porque Deus quer que nós priorizemos a Ele. Deus quer que nós sirvamos a Ele, e que Ele seja para nós o nosso grandíssimo galardão. Foi isso que Deus disse para Abraão: eu serei para ti o teu grandíssimo galardão. Nós cantamos hoje: tu és a minha porção, tu és a minha herança. E qual que é a outra palavra? O meu socorro. Deus é a nossa porção, Deus é a nossa herança, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso tudo. Deus é maravilhoso em nossas vidas. Sirvamos, pois, a Ele com todo o nosso ser, e não permitamos que os cuidados da vida, a ansiedade da vida e os afazeres da vida nos afaste dele. E Marta ainda quis chamar a atenção de Jesus, como se Jesus olhasse como os homens olham, né? Jesus não enxergou do jeito que Marta estava enxergando, Jesus enxergou de outra forma. Amém? Glória a Deus. Isso é onisciência, isso é sabedoria infinita, isso é algo glorioso. E eu usei aqui que enxergar o tico-tico atrás da cerca, porque há pouco eu estava falando o que era dom de discernimento, certo? Jesus, ele discernia, Jesus tinha sabedoria, Jesus sabia tratar dos assuntos. As pessoas vinham com uma situação, com uma aparência, com uma determinada aparência, mas Jesus enxergava o quadro todo, enxergava atrás daquilo. Como aconteceu quando Pedro começou a tentar a dissuadi-lo de ir a Jerusalém, de ser morto.
Não, Senhor, de maneira alguma vai acontecer isso contigo. Jesus logo olha para ele e diz: para trás de mim, o quê? Satanás. Ele enxergou, não tico-tico, enxergou o capeta por trás daquela palavra, daquela insinuação, né? E Jesus repreendeu. E glória a Deus porque ele repreendeu. Amém, meus irmãos? Assim deve ser na nossa vida também. Sirvamos, pois, ao nosso Deus com todo o nosso coração. Sejamos como Maria, né? Que nós possamos escolher a melhor parte. E quando nós escolhemos a melhor parte, ela não será tirada. O Espírito Santo nos dará cada vez mais para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus. Olha para mim. Hoje Ele nos trouxe aqui para isso, para que nós saiamos daqui hoje com o coração qual de Marta. Senhor, eu quero estar aos teus pés, eu quero te servir, quero caminhar na tua presença, entendendo que a adoração verdadeira não impede as minhas atividades, mas as minhas atividades não podem substituir a minha comunidade. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus.